que acontece com as almas após a morte? Será que o além é tão sereno quanto imaginamos? Ou existem dimensões ocultas onde o sofrimento e a escuridão reinam? As cidades espirituais no umbral são territórios misteriosos, onde espíritos atormentados vagam, buscando redenção ou ainda presos às suas dores terrenas. Nesta jornada ao desconhecido, desvendaremos segredos profundamente guardados sobre essas cidades enigmáticas. Quais forças ocultas moldam esses lugares? O que essas almas enfrentam? Prepare-se para explorar um mundo invisível aos olhos dos vivos, onde cada esquina revela uma nova camada de mistério. Curioso para descobrir o que se esconde nas sombras do umbral? Um homem de 55 anos, dedicado ao espiritismo, sofreu um acidente e morreu de forma inesperada. Em questão de segundos, viu-se fora do corpo, sendo transportado para um lugar escuro e sinistro, onde a atmosfera era densa e carregada de energias pesadas. Ao dar os primeiros passos nesse vale sombrio, ele avistou 3 espíritos, todos vestidos com capas negras, vindo em sua direção. Quando os espíritos se aproximaram, ele não pôde conter a pergunta: "Que lugar é esse?" Um dos espíritos, com um tom frio e direto, respondeu: "Este é o lugar que vocês, espíritas, chamam de umbral." A revelação atingiu o homem como um golpe. Não podia acreditar que estava de fato no umbral. Tentando racionalizar a situação, pensou que talvez estivesse ali para auxiliar em alguma tarefa de resgate aos espíritos sofredores. Mas o espírito à sua frente, percebendo seus pensamentos, respondeu sem hesitar: "Não, você está aqui porque o umbral é a região que mais ressoa com suas energias." Desesperado, o homem retrucou: "Isso não pode ser verdade. Eu não pertenço ao umbral. Deve haver algum engano. Eu sou espírita." Ele continuou apressadamente: "Faço parte de uma religião maravilhosa, considerada o Consolador prometido por Jesus. Participo de projetos sociais, distribuindo sopa aos necessitados. Dou passes magnéticos 2 vezes por semana para ajudar as pessoas no centro espírita. Também faço doações financeiras a instituições de caridade e dou palestras para iniciantes no espiritismo. Algo está definitivamente errado." O espírito impassível respondeu: "Não há erro algum. No seu estágio atual de evolução, este é o lugar que corresponde às suas vibrações. Sim, você é espírita e pratica a doutrina. Mas internamente, julgava as pessoas de outras crenças como inferiores. Sim, você ajudava os pobres, mas, em seu íntimo, se via superior por praticar a caridade, acreditando que a pobreza deles era uma prova de sua inferioridade, quando muitos deles eram mais puros que você. Sim, você aplicava passes, mas se achava mais poderoso e mais capaz que os outros passistas. Sim, ajudava instituições de caridade, mas sempre esperava algo em troca, se sentindo grandioso. E sim, você dava palestras, mas acreditava que seu conhecimento o colocava acima dos outros, buscando destaque e reconhecimento." Tudo isso revelava uma das maiores feridas da alma humana: o orgulho e a vaidade. O homem ficou profundamente abalado com as revelações daquele espírito. Ao refletir sobre suas atitudes e sua visão de mundo, percebeu que em seu íntimo sempre havia carregado um sentimento de superioridade. A cada ação de caridade, a cada gesto, o orgulho estava presente, ainda que silencioso. Foi então que o espírita, olhando para dentro de si, começou a se arrepender verdadeiramente. Pela primeira vez, reconheceu o peso de seus erros e sentiu a humildade florescer em seu coração. Nesse momento, uma luz suave começou a brilhar dentro dele. Ele sentiu-se elevar, lentamente, como se estivesse sendo libertado das correntes que o prendiam ao umbral. No entanto, ao perceber que subia, seus olhos avistaram outros espíritos ainda presos na escuridão abaixo. E naquele instante, um novo pensamento de orgulho lhe surgiu.
Eu consegui me elevar. Eles ainda estão lá. O sentimento de superioridade voltou a preencher seu coração. E como consequência, ele caiu. Dessa vez, a queda foi ainda mais dolorosa e profunda. Quando atingiu novamente o solo sombrio, um dos espíritos trevosos que o observava se aproximou e com um tom firme disse: "Você caiu de novo porque, ao se elevar, deixou que o orgulho tomasse conta mais uma vez. Sentiu-se superior aos espíritos que ainda estão aqui. O orgulho te trouxe de volta." Um Espírita no Umbral, escrito por Osmar Barbosa e narrado pelo espírito Lucas, conta a história de Moisés, um homem que, após falecer, desperta no umbral, um local espiritual marcado por sofrimento e aprendizado. Durante sua vida, Moisés cometeu erros graves, incluindo negligenciar sua própria mãe após a morte do pai e desperdiçar sua herança, ações que o levaram a acumular grandes débitos espirituais. Apesar de sua dedicação ao espiritismo e seu trabalho como presidente de um centro espírita, Moisés carregava mágoas profundas e falhas de caráter, como o orgulho e a falta de verdadeira caridade. Esses sentimentos ocultos o prenderam no umbral, uma região purgatorial descrita como uma zona de densas vibrações espirituais, destinada aos espíritos que ainda precisam se redimir de seus erros. Durante sua experiência no umbral, Moisés é confrontado com suas falhas e começa a compreender as implicações das escolhas que fez em vida. Guiado por espíritos superiores, ele passa por um processo de autorreflexão e arrependimento, percebendo que o verdadeiro progresso espiritual exige mais do que meros atos exteriores de bondade. É necessário pureza de intenção, humildade e o cultivo do perdão. O livro oferece uma visão rica e reflexiva sobre a evolução espiritual, as consequências do orgulho e como cada um pode redimir-se de seus erros. Quer saber mais sobre essa história e os ensinamentos profundos que ela oferece? Clique no link da descrição para ler Um Espírita no Umbral e mergulhar nessa jornada de aprendizado espiritual. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.